Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Liturgia de segunda-feira, 22 de novembro de 2021, dia de Santa Cecília, Virgem Mártir. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. Temos no rito da celebração o prefácio comum ou das santas e o ofício da memória. Antífona da entrada. Louvem as virgens o nome do Senhor, porque só Ele é excelso, sua glória excede a terra e o céu. Salmo 148, versículo 12. Oração do dia. Ó Deus, sede favorável às nossas súplicas e dignai-vos atender às nossas preces pela intercessão de Santa Cecília, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Leitura da profecia de Daniel é a primeira leitura. Daniel, capítulo 1, versículos do 1º ao 6º e do 8º ao 20. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançou sobre Jerusalém e pôs-lhe cerco. O Senhor entregou em suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Senaar, para o templo de seus deuses, depositando os vasos no tesouro dos deuses. Então o rei ordenou ao chefe dos eunucos, Asfenés, para que trouxesse dentre os filhos de Israel alguns jovens de estirpe real ou de família nobre, sem defeito físico e de boa aparência, preparados com boa educação, experientes em alguma ciência e instruídos, e que pudessem estar no palácio real, onde lhes deveriam ser ensinadas as letras e a língua dos caldeus. O rei fixou-lhes uma ração diária da comida e do vinho de sua mesa, de tal modo que assim alimentados e educados durante 3 anos, eles pudessem, no fim, entrar para o seu próprio serviço. Havia entre esses moços, filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ora, Daniel decidiu secretamente não comer nem beber da mesa do rei por convicções religiosas e pediu ao chefe dos eunucos que o deixasse abster-se para não se contaminar. Deus concedera a que Daniel obtivesse simpatia e benevolência por parte do mordomo. Este disse-lhe: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou alimentação e bebida para todos vós. Se vier a perceber em vós um aspecto mais abatido que o dos outros moços da vossa idade, estareis condenando minha cabeça perante o rei. Mas disse Daniel ao guarda que o chefe dos eunucos tinha designado para tomar conta dele, de Ananias, Misael e Azarias. Por favor, faze uma experiência com estes teus criados por 10 dias, e nos sejam dados legumes para comer e água para beber, e que à tua frente seja examinada nossa aparência e a dos jovens que comem da mesa do rei, e conforme olhares, assim resolverás com estes teus criados. O homem, depois de ouvir esta proposta, experimentou-os por 10 dias. Depois desses 10 dias, eles apareceram com melhor aspecto e mais robustos do que todos os outros jovens que se alimentavam com a comida do rei. O guarda, desde então, retirava a comida e bebida deles para dar-lhes legumes. A esses 4 jovens, Deus concedeu inteligência e conhecimento das letras e das ciências, e a Daniel o dom da interpretação de todos os sonhos e visões. Terminado, pois, o prazo que o rei tinha fixado para a apresentação dos jovens,
foram estes trazidos à presença de Nabucodonosor pelo chefe dos eunucos. Depois de o rei lhes ter falado, não se achou ninguém dentre todos os presentes que se igualasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e passaram à companhia do rei. Em todas as questões de sabedoria e entendimento que lhes dirigisse, achava o rei neles 10 vezes mais valor do que em todos os adivinhos e magos que haviam em todo o reino. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o salmo que está na profecia de Daniel, capítulo 3, versículos 52, 53, 54, 55, 56, refrão 52b. A vós louvor, honra e glória eternamente. Repitamos: a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo onde refúgio a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. Em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas. A vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento. A vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor glorificai-o. A ele louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Repitamos: a vós louvor, honra e glória eternamente. Aclamação ao Santo Evangelho com um texto de Mateus 24, versículos 42 e 44. Aleluia, 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 aleluia. Vigiai de Jesus, vigiai, pois no dia em que não esperais, o vosso Senhor há de vir. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 21, versículos do 1º ao 4º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava, mas a viúva, na sua pobreza, ofertou da sua penúria tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão agora. Toda reflexão é importante para nós compreendermos melhor o que Deus está nos transmitindo através da sua palavra, né? Então vamos à primeira. Não sei se eu tenho 2 reflexões ou se tenho apenas uma. Estou verificando aqui, porque eu às vezes procuro passar mais de uma reflexão, quando é possível, não é? Mas nem sempre eu tenho aqui em mãos mais de uma reflexão. Hoje, por exemplo, eu não vou ter. Então vamos à única reflexão que nós temos, que é a do Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Ah, sim, mas tenho 2, sim. Antes do Santini, eu tenho aqui do livro Palavra e Vida 2013. Quando éramos jovens, ríamos
ríamos-nos das beatas. Olha só essa reflexão. Quando éramos jovens, ríamos-nos das beatas, aquelas mulheres anciãs, vestidas de preto, que enchiam as igrejas, que rezavam com devoção a todos os santos e que não deixavam de repassar as contas do rosário. Elas eram as viúvas pobres daquele tempo que davam esmolas da sua pobreza e rezavam com confiança em Deus. Talvez tudo isso faziam com uma espiritualidade muito antiquada. Não se haviam adaptado às mudanças que o Concílio Vaticano II introduziu, mas eram fiéis e rezavam com simplicidade, com confiança colocada em Deus. Que mais se pode exigir? Olha aí, uma pequena reflexão, mas interessante, não é? Toda reflexão é importante e interessante para nós. Vamos agora a mais uma reflexão. Agora sim, eu vou à reflexão do Antônio Carlos Santini. Ele diz o seguinte, vamos lá, Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Notável o olhar de Jesus. De que minúcias ele se ocupa? Nesta passagem do Evangelho, nós o vemos sentado no templo, bem à frente do cofre onde os fiéis lançavam moedas. Esmolas para Deus? Pequenas peças de ouro e pratas doadas ao Senhor do Universo, dono da fórmula de todos os metais e das gemas preciosas? Bem, nem todos tinham ouro e prata para dar de esmola. A pobre viúva sacou da algibeira 2 tostões de cobre, tudo que tinha para seu sustento, e seu gesto provocou a admiração do Filho de Deus, que era rico e se fez pobre para nos salvar. Você é daqueles que acham sem sentido o gesto de dar moedinhas para Deus? Vejamos o que escreve José de Enatom, no século V, narrando as palavras de Abba Joseph ao sofista Sofrônio. Deus prescreveu que as primícias de tudo o que nasce, de todos os frutos e animais puros, lhes sejam oferecidas em vista da bênção do restante e da remissão dos pecados. E mais, ele prescreveu que os primogênitos dos homens lhes sejam consagrados. Os ricos fazem o contrário. Os objetos úteis, eles os guardam para si. E aquilo que não serve, eles o dão aos pobres ou a seus irmãos. Por exemplo, o bom vinho, eles o bebem, mas aquele que está ácido ou que é ruim, eles o dão às viúvas e aos órfãos. Um fruto que está conservado, eles mesmos o comem, mas aquele que está podre, eles o dão. As vestes suntuosas e cômodas guardam para si, aquelas que estão rasgadas e usadas jogam para os indigentes. Entre os filhos, os que estão com saúde bem criados, eles os conservam para as uniões e casamentos e têm esses filhos com eles muito cuidados. E têm muito cuidado com esses filhos. Mas os doentes, os vesgos, os disformes, eles os consagram a Deus e os enviam aos mosteiros. Eis porque não é aceito aquilo que é oferecido por eles. Seria preciso que tais pessoas pensassem assim: quando queremos agradar a homens mortais, nós nos esforçamos para oferecer-lhes o que lhes parece mais precioso. Quanto mais nós, se queremos agradar a Deus, nosso Criador, de quem recebemos as mesmas coisas que lhe oferecemos. Parece uma lição antiga, perdida na penumbra dos primeiros séculos. Creio, porém, que José do mosteiro de Enatom, se vivesse neste século, certamente repetiria o mesmo discurso. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Este pobre pediu socorro e o Senhor o ouviu. Salmo 34, versículo 7. Vamos agora ao santo do dia, o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com.
Da minha parte, podem utilizar à vontade. Santa Cecília. É a santa do dia 22 de novembro. Santa Cecília era de família romana, pagã, nobre, rica e influente. Estudiosa, adorava estudar música. Desde a infância era muito religiosa e fez voto secreto de virgindade. Porém, os pais armaram para ela um casamento. Após as núpcias, Cecília contou ao marido Valeriano, que era cristã, e do seu compromisso de castidade. O marido acatou o pedido de Cecília, mas pediu um sinal de que realmente seu voto era sério. Um dia, chegando em casa, viu Cecília rezando e um anjo ao seu lado. Imediatamente converteu-se ao cristianismo e junto com ele seu irmão Tibúrcio também se converteu. Entretanto, a denúncia de que Cecília era cristã chegou às autoridades romanas. Ela foi presa junto com seu marido e seu cunhado. Julgados, se recusaram a renegar a fé. Cecília foi levada para uma câmara com ar quente para ser asfixiada. Na câmara começou a cantar incessantemente músicas de louvor a Deus, e por este motivo e pelo dom de ouvir músicas vindas dos céus, ficou consagrada como padroeira dos músicos. Finalmente, após várias tentativas de executá-los, sem sucesso, os três foram decapitados. O corpo da Virgem foi enterrado nas catacumbas romanas e no terreno do seu antigo palácio foi construída a igreja de Santa Cecília, onde era celebrada a sua memória no dia 22 de novembro, já no século VI. Muitos anos depois, constatou-se que o corpo de Cecília não tinha se corrompido. Reflexão. Dentre as santas veneradas pela tradição da igreja, Cecília é a que mais basílicas em Roma tem, e nenhuma outra conseguiu tantas igrejas em sua homenagem e memória. Santa Cecília também é a padroeira dos músicos e cantores sagrados. Sua simplicidade e sua fidelidade ao Cristo marcaram seu nome na vida da fé cristã. Oração. Ó gloriosa Santa Cecília, espelho da pureza e modelo de esposa cristã, revesti-nos de inviolável confiança na misericórdia de Deus, pelos merecimentos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Dilatai nosso coração para que, abrasados do amor de Deus, não nos desviemos jamais da salvação eterna. Santa Cecília, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos. Não importa, esta expressão do aramaico, dialeto de Jesus, significa, com as duas pronúncias, vinde Senhor Jesus, vem Senhor. Um dia Jesus vai voltar, peça perdão dos seus pecados. E assim você entrará na vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude para todos sempre. Arrependimento e confissão a Deus.